Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula dos Mestres do Enem. Se você está estudando para o Enem, para vestibulares, ou talvez como reforço na escola ou na faculdade, tenho certeza que esse material vai te ajudar muito. Mas eu sei o que você está pensando. Primeira coisa que você faz quando clica num vídeo de 2 horas e meia. Será que vale a pena ver um vídeo de 2 horas e meia? Sendo que hoje em dia tem chat GPT? Tenho certeza que se passou isso na sua cabeça por alguma fração de segundo. Olha só, vou te mostrar aqui para você o que é o Mestres do Enem, quem sou eu, o criador dos Mestres do Enem, e aí você decide se vai assistir essa aula daqui. Mas eu já lhe aviso, não é só esta aula daqui que está saindo no YouTube não, tá bom? O Mestres do Enem é o meu curso completo de Matemática, Física, Química e Biologia que está saindo gratuitamente aqui no canal do YouTube. Opa, peraí, é um cursinho online completo de exatas que vai sair no YouTube? Sim, senhor, e positone! Tá saindo todas as aulas dos Mestres do Enem, que é o meu curso de Matemática e Ciências da Natureza para o Enem, aqui no YouTube. Vou te explicar sobre o que é os mestres e, bom, basicamente te pedir para se inscrever no canal, porque aí você vai conseguir acompanhar as outras aulas. Meu nome é Humberto Manarino, mas você pode me chamar de Bebeto, então muito prazer. Eu sou youtuber de educação, tenho mais de 10 anos, faço vídeo de Enem, de vestibular, de matemática, de ciências principalmente, e já ajudei muita gente a entrar na faculdade, a aprender exatas. Há mais de 10 anos eu faço isso e em 2020 eu lancei o meu curso Mestres do Enem. Era um curso intensivo de matemática e ciências da natureza voltado para pessoas que tinham pouco tempo de estudo. Eu precisei, para fazer o Mestres do Enem, desenvolver um método de explicar de uma maneira mais intensiva, mais direto ao ponto, sem ensinar as besteiras de cursinho que são só enrolação, por isso que conseguiu ajudar muita gente, alunos pagantes. Foram mais de 30 mil alunos ao longo desses últimos anos. Então olha que especial você poder estar assistindo aqui de forma gratuita no YouTube, né? Já merece o seu like, já merece a sua inscrição, porque esse material custava R$1.000 por ano, só que agora está sendo liberado gratuitamente aqui para você. Mas peraí, Humberto, 2 horas e meia? Como assim 2 horas e meia é um curso intensivo? Você vai ver, é um aulão de 2 horas e meia para você aprender toda a cinemática. É um aulão de 2 horas e meia para aprender tudo sobre metabolismo energético, sobre DNA. As aulas dos Mestres do Enem são construídas de maneira a ser um grande aulão, conectando muitos assuntos. É para você entender os fundamentos por trás, os porquês, a base, a interpretação de texto. É isso que vai fazer você acertar mais questões, é isso que fez o Mestres do Enem ajudar 30 mil alunos pagantes. E é isso que vai ajudar você agora a ver o Mestres do Enem, entrar na faculdade gratuitamente por aqui no canal do YouTube. A playlist do Mestres do Enem completa está aqui e o último aviso que eu tenho que dar para vocês, antes de vocês irem assistir a aula, é por que eu decidi liberar o Mestres do Enem de maneira gratuita. Você quer fazer o Enem no ano que vem? Não quer, né? Você quer fazer o Enem daqui a 2, 3 anos? Não! Você quer fazer o Enem, entrar na faculdade e falar chega de vestibular? Não aguento mais vestibular? Pois é, eu tô nessa também. Eu fiquei há mais de 10 anos só falando de Enem, SISU, matemática, ciência. Cansei de falar disso, pessoal. Já gabaritei o Enem, agora tem que sair gratuito para ajudar o máximo de pessoas possível e a gente seguir a nossa vida. Como que eu tô seguindo a minha vida? Vamos trabalhar no que importa, pessoal. O livro Meu Professor é um ET é o que eu tô super empolgado para mostrar para vocês quando isso sair de verdade. Quando tiver o livro em mão, vocês, vou fazer um vídeo, um estardalhaço. Eu tô super animado para lançar esse livro educativo, infantil, infanto-juvenil, educativo de aventuras no espaço. O aluno, o Bebeto, que é o Bebeto, né, sou tipo eu, vai ser levado para o espaço pelo professor Isaac Newton e lá no espaço ele vai aprender ciência, vai aprender matemática, truques de matemática, sobre as galáxias, sobre gravidade, sobre aquecimento global. Muito aprendizado, vai ser um livro educativo para as crianças, só que também cheio de piadas, cheio de aventuras. Eu acho que não existe um livro assim hoje em dia e que mistura educação com diversão e vai ser um jeito incrível de eu começar esse meu novo projeto de vida, que é trabalhar com entretenimento de educação. É o que eu mais gosto de fazer, é a parte da brincadeira, é a parte da palhaçada, é a parte da risada, que eu tenho certeza que vocês que já viram os mestres, vocês sabem que eu faço um monte dessas besteiras, é porque é o que eu mais gosto de fazer
E escrever é a minha nova forma de levar a educação para o mundo e transmitir a minha mensagem. Eu espero contar com o apoio de vocês quando eu lançar o meu livro. E enquanto não lança, o seu apoio aqui é dar o like neste vídeo, se inscrever aqui no meu canal do YouTube e, se você puder, né, tem os botões de apoiar o canal aqui embaixo, com o que você quiser apoiar, tenho certeza que vai ser muito bem recebido. E, bom, é isso, boa aula para vocês, né? Espero que vocês gostem dessa aula dos mestres do Enem. Lembrando que tem também esta apostila aqui, pessoal, que é um PDF gratuito também, pelo link aqui na descrição. É um PDF com todos os resumos e mapas mentais de todas as aulas dos mestres do Enem e tem algumas questões do Enem também que foram de cada uma das matérias. É um excelente complemento a essas aulas aqui. Baixem o PDF, está gratuito aqui na descrição. Obrigado, bons estudos para todos vocês e a gente se vê por aí. Quando eu lançar o meu livro, eu vou convidar vocês para o lançamento. Valeu! Senhoras e senhores, muitíssimo bem-vindos à última parte da última aula do último módulo dos mestres do Enem. Olha só, não sei se você viu física ou química ou biologia primeiro, ou matemática, física, química, biologia. A gente vai fazer muito disso ainda nessa aula de magnetismo aqui. Não sei qual que você está vendo primeiro, não sei se ainda falta alguma coisa para você, mas para mim está sendo a última aula que eu vou gravar para os mestres do Enem. E olha só, estou muito orgulhoso de tudo isso que a gente conseguiu construir ao longo desse curso daqui. Não sei se ainda falta alguma coisa para você, mas olha só, estou muito feliz com a participação de vocês, estou muito feliz mesmo com o retorno que vocês estão trazendo aqui para toda a didática que eu resolvi trazer ao longo do curso, essa metodologia que eu chamo de metodologia holística, de integrar os vários conhecimentos e aprender muito mais rápido a matemática e a natureza. Sério, gente, muito obrigado a todos. Se vocês chegaram até aqui, nessa última parte da última aula, velho, vamos arrebentar a boca do balão, vamos passar tudo o que mais importa agora de magnetismo e eletromagnetismo e acabar com essa jossa. Nunca mais precisar de mestres do Enem na vida, porque esse é o último Enem da sua vida. Então vamos lá, pessoal. Vocês já viram aqui que é menos tempo de aula, né? Magnetismo e eletromagnetismo é um negócio assim, vai ser vapt-vupt mesmo. Só tem uma coisa que realmente cai no Enem, que é indução eletromagnética, mas eu não consigo só começar e falar, indução eletromagnética, vamos lá, só falar isso. Dá pra falar, tipo, em 15, 20 minutos e partir para exercício, só que precisa dessa construção, porque vai que cai alguma outra coisa lá no Enem, né? Então é melhor fazer uma aula um pouquinho mais completa aqui, com uma introdução primeiro ao magnetismo, ao eletromagnetismo, mas ao final, gente, a gente vai fazer muita questão de indução eletromagnética, porque é assim que vai cair no Enem. É assim que sempre cai no Enem e é assim que vai cair nesse Enem que você vai fazer. Mas vamos lá, pessoal, começar com magnetismo, depois o eletromagnetismo e ao final indução eletromagnética, que é tudo que vai cair no Enem. Então, pessoal, que nem nós já estudamos forças de campo na parte de atração gravitacional e na parte de força eletrostática, de uma carga repelir a outra, uma carga atrair a outra, aqui no magnetismo a gente também vai estudar isso de força de campo. O que é a força de campo? É a força à distância. Como é que surge uma força à distância? Por causa da teoria do campo. No caso aqui a gente vai falar de campo magnético e a interação de um campo magnético com um campo elétrico na parte do eletromagnetismo. Mas enfim, forças de campo, forças que acontecem à distância. Não precisa de contato dos objetos para surgir uma força. E aqui no caso ímãs, né? A gente já de senso comum até entende como funciona um ímã. Todos os ímãs vão ter um polo chamado polo sul e polo norte, que nem a gente entendeu as cargas como carga positiva e negativa. Os ímãs têm um polo chamado norte e um polo chamado sul. A diferença a gente já vai entrar é que não dá para separar, tipo, vou pegar um ímã que é só sul e um ímã que é só norte. Não dá. Se eu cortar esse ímã no meio, vão surgir dois ímãs com polo sul e norte. Não dá para você separar, tipo, um polo do outro. A gente já vai entrar nisso daqui. Mas nesse quadro eu só quero falar para vocês da força, pessoal. Que nem na parte da eletrostática havia uma força de repulsão ou força de atração devido ao campo elétrico. Aqui a gente também vai ver forças de atração ou forças de repulsão devido ao campo magnético. Que nem lá na parte da eletrostática, os opostos se atraíam e os iguais se repeliam. Vai ser a mesma coisa aqui com os materiais magnéticos. Se eu aproximar um polo sul de um ímã do polo norte de outro ímã, a tendência é eles se juntarem. Você vai ter que ficar segurando os dois ímãs afastados, apesar de eles estarem tentando se aproximar. Se você soltar, a força vai fazer os dois virem e se juntar
a força magnética. Da mesma forma, se eu aproximar dois polos iguais, tipo, peguei esse aqui com o polo norte orientado para o polo norte desse outro ímã. Você vai tentar fazer força, 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 força para juntar, mas a tendência é que eles se afastem. Ocorre aqui uma chamada repulsão e ocorre aqui uma chamada atração. Força de atração, força de repulsão. Tipo, vamos passar super rápido aqui, porque isso é o senso comum, nem é isso que cai no Enem, e a gente já está acostumado a pensar, né? Polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. É isso que você precisa ter em mente. Existem forças de campo atuando aqui. Outro princípio que talvez seja importante, pessoal, é esse princípio da inseparabilidade dos polos. Isso, só um adendo, tá? Tudo que a gente está falando aqui de propriedades magnéticas não são todos os materiais do universo que têm propriedades magnéticas. Esse princípio do magnetismo já era conhecido desde lá a China antiga, Grécia antiga. Eles conheciam essa ideia de que existiam alguns materiais que apresentavam essas propriedades de se atraírem mesmo à distância, se repelirem mesmo à distância. E eles já tinham algumas teorias para isso, só que foi mais recentemente que começaram a dar esses nomes, né, de magnetismo, força magnética. Não são todos os materiais que têm essas propriedades, mas os que têm vão apresentar esse tipo de comportamento. Norte atrai sul, sul repele sul, norte repele norte e, mais importante de tudo, a inseparabilidade dos polos. Diferente de carga elétrica, que eu consigo separar, tipo, eu consigo ter uma coisa muito negativamente carregada, uma coisa muito positivamente carregada. No caso dos ímãs, você não consegue separar polo sul e polo norte. Se eu pegar esse ímã e cortar aqui no meio, eu vou ter dois ímãs. Vou continuar tendo o polo sul nesse lado daqui e vai surgir um polo norte aqui. Esse fragmento, digamos, esse fragmento daqui se tornou um novo ímã. Tem o polo sul e tem o polo norte. Aqui é a mesma coisa. Essa região daqui vai ficar sendo o polo norte e vai surgir um polo sul aqui. Humberto, e se cortar de novo? Se eu cortar esse ímã daqui, de novo você vai ter, digamos, vamos cortar esse ímã daqui. Esse fragmentozinho daqui vai ter um polo sul e vai ter um polo norte. Mesmo que você corte, até chegar no nível atômico, você sempre vai ter polo norte e polo sul. Você não consegue ter só um dos polos ou só o outro dos polos. Até a nível atômico. Sim, se você quiser se aprofundar em magnetismo, você vai ver que o próprio átomo, um elétron girando ao redor de um próton, ou um elétron girando em torno dele mesmo, isso já gera o campo magnético, isso já gera o polo norte e o polo sul. Então, poxa, se o princípio elementar da matéria, que é o átomo, já apresenta polo norte e polo sul, mesmo que eu corte infinitamente aqui, até chegar no próprio átomo, ainda vai ter polo norte e polo sul. Talvez essa seja a grande diferença das cargas elétricas que a gente já viu nas duas últimas partes aqui e do magnetismo. Só que o mais legal de tudo, pessoal, vai ser quando a gente entrar na relação entre eletricidade e magnetismo, o eletromagnetismo. Porque que nem eu falei para vocês, poxa, um elétron girando em torno dele mesmo já gera um campo magnético. Poxa, mas o elétron é carga elétrica. Como é que carga elétrica gera campo magnético? E talvez como é que um campo magnético gera corrente elétrica? É isso que vai cair no seu Enem. E essa apresentação daqui está sendo para contextualizar vocês quando a gente realmente entrar nessa relação entre magnetismo e eletricidade. E nós ainda vamos entrar muito nessa aula daqui, pessoal, nesse conceito de campo magnético. Que nem eu falei para vocês, o magnetismo tem a ver com força de campo, essa força de atração, força de repulsão é a distância. Então é uma força de campo. Sob a ação de um campo magnético, que a gente ainda vai falar logo na sequência aqui, qual que é o vetor que diz de onde aponta, para onde aponta. Em primeiro lugar, só entenda que existe campo magnético. Um material que é magnético, ele vai gerar um campo magnético ao redor dele. O formato certinho a gente vai ver logo em seguida, mas só pensa isso, ele gera um campo, que nem uma carga elétrica gera um campo ao redor dela. Lembra da ideia de campo? Pois é, sob a ação de um campo magnético existem três tipos de materiais, digamos assim. Isso daqui acho muito difícil cair no Enem, de verdade, mas como é um negócio de curiosidadezinha, assim, o Enem adora curiosidade, talvez valha a pena a gente falar. Os materiais podem ser paramagnéticos, diamagnéticos ou ferromagnéticos.
O porquê de cada um, o Enem não queria cobrar, e o nosso foco aqui no Enem, então não vou ficar explicando sobre elétrons desemparelhados, o spin dos elétrons. Isso, se você quiser para um vestibular mais avançado, você pode pesquisar o porquê de cada um desses. Para o Enem, a única coisa que você precisa entender é, anota no seu caderninho, materiais paramagnéticos são fracamente atraídos por um ímã. Atraídos. Fracamente atraídos por um ímã. Se eu aproximar um ímã muito forte deles, eles vão ser atraídos, mas fracamente atraídos. Os materiais diamagnéticos são basicamente o contrário. No momento que eu aproximo o ímã deles, eles meio que viram um ímã com o mesmo polo do polo que está se aproximando. Então, tipo, eu aproximei o polo norte de um material diamagnético, esse material diamagnético meio que vai virar um polo norte também apontando para esse lado, então meio que vai ser repelido. É mais ou menos isso que acontece. Os materiais diamagnéticos, então, são fracamente repelidos por um ímã. Os materiais ferromagnéticos são um pouquinho diferentes, então eu vou deixar alguns exemplos aqui primeiro dos para e dos dia. Paramagnético, por exemplo, o alumínio, eu consigo atrair o alumínio a partir de um ímã, mas precisa ser um ímã muito forte, ele não é muito atraído. Os diamagnéticos também, você poderia pensar assim, poxa, é um metal e não é atraído por ímã, é diamagnético. Ué, Humberto, então o ouro da vida, se eu aproximar um ímã do ouro, a tendência do ouro é ir embora? É, mas você precisaria de um campo magnético muito intenso, você precisaria de um ímã muito forte para realmente conseguir mexer o metal. É só uma força de repulsão muito fraca mesmo. É a menor interação magnética que você vai ver, é essa interação diamagnética. É muito fraco mesmo, mas é perceptível. Se vocês viram naquele vídeo que eu falei de curiosidade para vocês na última aula, dos 5 fenômenos físicos curiosos, o cara fez o seguinte, ele colocou vou colocar numa superfície de água, ele colocou um cereal na água. E nesse cereal ele aproximou um ímã. Ele aproximou um ímã nesse sentido. Olha só, tinha o polo norte, tinha o polo sul, e ele foi mexendo o ímã. O cereal foi se movendo junto. Aí ele perguntou, caramba, o cereal é magnético? Só que não é que o cereal seja magnético. O negócio é que a água é diamagnética. E sendo diamagnética, a água é fracamente repelida por esse ímã. Então, basicamente, essa parte daqui da água vai formar meio que um sulcozinho, assim. E o cereal vai ficar nesse sulco. No momento em que ele vai mexendo o ímã, esse sulco vai meio que andando. E o cereal meio que vai acompanhando esse vãozinho aqui que foi formado devido a essa interação magnética. A água é diamagnética, então por causa disso acontece esse fenômeno. Não tem a ver com a interação magnética com o cereal em si. Tem a ver com a interação magnética com a água. A água meio que vai afundar um pouquinho porque ela quer se afastar desse ímã daqui e por causa disso consegue mover o cereal para lá e para cá. Os materiais ferromagnéticos, pessoal, é uma interação um pouco diferente, é uma interação mais forte, são fortemente atraídos por um ímã e mais, eles conseguem se imantar. Ou seja, se eu esfregar um material ferromagnético em um ímã, ele se torna um ímã também. Aqui, pessoal, eu coloquei os 3 materiais ferromagnéticos, ferro, cobalto e níquel, e as propriedades deles. Eles são fortemente atraídos pelo ímã e podem ser imantados. Eles podem virar ímãs e, por curiosidade, você procure, se quiser, os processos de imantação. Tem o processo por contato, processo por atrito, que nem falei lá os processos de eletrização, aqui os processos de imantação. Mas como nunca caiu no Enem de jeito nenhum, eu não vou me aprofundar nisso. Tipo, tudo que eu tô falando aqui está sendo um preparativo para a gente entrar na parte da força magnética, para a gente entrar na parte do eletromagnetismo em si. Enfim, pessoal, pode ser que caia lá no seu Enem uma questão de química sobre isso daqui, nem física, um processo de separação de misturas. Lembra que eu falei para vocês na parte da química que separar uma mistura pode ser, sei lá, destilação, catação, filtração, dependendo dos materiais que estão misturados? Pois é, gente, mistura também pode ser mistura de materiais sólidos. Por exemplo, faz de conta que eu tenho areia e ferro em pó. A areia não vai ser atraída por ímã, mas o ferro em pó vai ser atraído por um ímã. Então, se eu aproximar um ímã muito forte
dessa mistura de areia com ferro, o ímã vai atrair só o ferro e vai ficar só a areia ali. Isso é um processo de separação de mistura. Pode ser também separar vários metais. Faz de conta que tem vários metais ali, só que só alguns são atraídos pelo ímã. Então eu aproximo o ímã, eu pego alguns materiais metálicos e os outros ficam ali. Tipo naquela cena do Toy Story 3, lembra que eles vão lá para perto do lixão e tem um ímã muito forte lá em cima, eles têm que agarrar um material que é fortemente atraído pelo ímã, agarra o material e aí eles são puxados lá para cima, e na parte de baixo fica o material todo que, sei lá, era colchão, era madeira, essas coisas que não são atraídas pelo ímã. Então, um processo de separação de mistura pode usar esses princípios daqui. E sim, os materiais paramagnéticos vão ser atraídos por ímã também, mas são os ferromagnéticos que são muito atraídos. Para eu conseguir atrair um material paramagnético, eu preciso de um campo magnético muito intenso, muito intenso, muito intenso. Vai atrair, mas fracamente. São os ferromagnéticos que aí sim são atraídos com muita força para os ímãs. Agora sim, pessoal, vamos a ele. O mais importante dessa aula é você dominar esse conceito do campo magnético. Que nem o campo elétrico era o que fazia as cargas se movimentarem, porque era o que fazia surgir a força eletrostática, seja de atração, seja de repulsão. O campo magnético é o que vai fazer surgir a força de atração ou de repulsão magnética. Peguei aqui um ímã em barra qualquer, e presta atenção nesse sentido das linhas, pessoal. Lembra que lá no negócio que tinha uma carga, por exemplo, e o campo elétrico era radial ao redor da carga? Era radial. O campo elétrico poderia estar saindo ou entrando na carga, mas era radial, porque tinha a carga que era pontual e tinha o campo elétrico saindo ou entrando na carga, a depender do sinal da carga, positivo ou negativo. No caso dos ímãs vai ser um pouquinho diferente, gente. No caso dos ímãs vai ser assim. O vetor indução magnética, tipo, vetor campo magnético, vetor indução magnética, não importa tanto o termo que você use. O vetor sai do norte e chega no sul. Mas lembra, olha só, sai do norte, sai do norte, sai do norte, está chegando no sul. Mas é um ímã só, eles não estão separados. Então olha só o que acontece. Acontece meio que isso daqui. Vocês vão ver isso daqui, ó. Sai do norte e chega no sul. Sai do norte e chega no sul. Essas daqui, então, não são as únicas. Tipo, a gente escreve quantas linhas a gente quiser para representar esse campo. Geralmente se coloca assim, talvez não coloque tanto mais para não ficar bagunçado no quadro, mas essas daqui são as linhas de campo que representam para onde está apontando o campo magnético, para onde está apontando o vetor indução magnética. Por exemplo, nesse ponto aqui especificamente, para onde está apontando o vetor indução magnética? Ele vai sempre ser tangente a essa linha de campo. Então é aqui que está o vetor indução magnética. Lembrando, né, que a setinha em cima da letra só serve para dizer que é um vetor. A setinha em cima da letra não diz para onde está apontando nada, tá? É esse o sentido do vetor indução magnética aqui. Seria esse o sentido do vetor indução magnética aqui. Seria, sei lá, esse o sentido do vetor indução magnética aqui. É sempre tangente a essas linhas de campo. Precisa disso para o Enem? Não precisa. Para o Enem você só precisa saber que sai do Polo Norte e vai para o Polo Sul. Sai do Polo Norte, vai para o Polo Sul. Tipo Papai Noel? Tipo Papai Noel. Sai do Polo Norte e vai para o Polo Sul. Sai do Polo Norte e vai para o Polo Sul. Esse é o sentido das linhas de campo do vetor indução magnética. E uma curiosidade, pessoal. Se eu tiver, por exemplo, uma bússola, vamos dizer assim, a bússola... O que é a bússola? Basicamente, ela é uma agulha magnetizada. Como que a gente consegue deixar essa agulha magnetizada? Por processo de imantação, aquilo que eu mostrei antes para vocês. A agulha meio que é um ímã e essa agulha está livre para girar. Ela está livre para girar de acordo com a orientação do campo magnético. A bússola vai funcionar basicamente de acordo com o campo magnético da Terra. A Terra tem o seu campo magnético, o fluxo vai do polo norte magnético para o polo sul magnético e a bússola vai basicamente se orientar a partir daí. Coloca essa agulha imantada em cima de uma superfície que ela consiga girar. Se eu colocar essa bússola, por exemplo, neste ponto específico daqui, o polo norte vai estar apontando nesse sentido
e o sul nesse. A bússola vai se orientar assim. Se eu colocar a bússola, sei lá, deixa eu ver aqui, justamente neste ponto. Se eu colocar a bússola justamente nesse ponto, a bússola vai se orientar nesse sentido aqui. Colocou a bússola em qualquer lugar, o norte da bússola está apontando para o sul. Pensa assim, o norte da bússola quer se atrair com o sul do ímã. Então, o norte da bússola vai se atrair, tipo, para onde que está apontando essas linhas de campo. Pensa desse jeito. Para o Enem, também não precisaria disso, tá? É só isso que você precisa saber. Se essa bússola estiver sob a ação de um campo magnético, sem ser o campo magnético da Terra, tipo, tem um campo magnético muito forte aqui. Beleza, tem um campo magnético da Terra, mas esse campo magnético é tão forte, mas tão forte aqui, que a bússola vai se orientar de acordo com o campo magnético do ímã que está fazendo ela girar. Se eu parar de aplicar um campo magnético muito forte nessa bússola daqui, a agulha vai voltar a se orientar de acordo com o campo magnético da Terra. Sim, pessoal, a Terra tem o campo magnético e tem muitas teorias explicando por que a Terra tem sentido de campo magnético, tipo indo do polo norte magnético para o polo sul magnético. Porque isso, a teoria mais aceita é que os metais que estão girando lá no núcleo, no manto da Terra, eles provocam esse campo magnético. A gente não precisa entrar em teorias específicas, tem mais do que uma teoria, só que a mais aceita hoje em dia é isso. E tem uma coisinha que, sei lá, se você for fazer FUVEST, Unicamp, alguma coisa que queira te sacanear, eles podem te sacanear nisso. Por quê? Acabei de falar para vocês que a bússola, o norte da bússola aponta para o sul do campo magnético, o sul do ímã, digamos assim. Sim, o norte da bússola aponta para o sul. Então, se eu olho para uma bússola, poxa, o norte da bússola está apontando para o polo sul? Não, aí que tá. O que a gente chama de polo norte e polo sul, a gente chama assim, o polo norte geográfico, o norte da Terra, lá onde tem os ursos polares e onde tem Papai Noel. E o polo sul da Terra, onde tem os pinguins, onde tem a Antártida. Isso daqui seria o polo norte geográfico e o polo sul geográfico. Só que se eu coloco uma bússola aqui, a bússola vai sempre apontar para o norte, e a parte de baixo, assim, o polo sul da bússola vai apontar para o sul. Só que o polo norte da bússola aponta para o polo sul magnético. Então o polo norte geográfico da Terra é o polo sul magnético. E vice-versa, né? O polo sul geográfico da Terra é o polo norte magnético. Enfim, é só invertido, não tem tanto estresse com isso. Oh, meu Deus, o polo sul... É só invertido, porque a bússola foi construída desse jeito. Eles chamaram isso daqui de polo norte, chamaram isso daqui de polo sul. Então, se o polo norte está apontando lá pro Papai Noel, esse daqui é o polo sul magnético. E se o polo sul está apontando lá para onde estão os pinguins, esse daqui seria o polo norte magnético. Enfim, só saiba que é invertido, não tem tanto estresse quanto a isso. O que vai realmente agora a gente entrar e aprofundar, e isso sim vai ser muito importante, gente, é a força magnética. É a força magnética sobre uma carga. E a partir de agora, a gente entra no eletromagnetismo, que é a relação entre carga elétrica e campo magnético e a velocidade da carga. A gente vai começar a usar a regrinha da mão esquerda e fica tranquilo, tá? É só assustador de início, mas quando você entende a regrinha da mão esquerda, tipo, se torna até fácil, tá? Então vamos entrar no eletromagnetismo, que agora sim vai cair no Enem. Agora sim, nós vamos estudar a força magnética sobre uma carga elétrica em movimento no campo magnético. Meu Deus, que expressão difícil. Eu escrevi muito grande assim para te mostrar que precisa de 3 coisas, na verdade de 4 coisas, para haver essa força magnética. Em primeiro lugar, gente, falei aqui de carga elétrica. O que é a carga elétrica? Pode ser uma carga elétrica negativa, um elétron, pode ser uma carga elétrica positiva, talvez um cátion, ou então um próprio próton mesmo sendo jogado. Enfim, carga elétrica. O que tem carga elétrica? Quando estiver em movimento, isso é importante, precisa estar em movimento. Se não estiver em movimento, tipo, se estiver parado, eu cheguei lá e coloquei um elétronzinho no campo magnético. Coloquei e saí. O elétron está parado? Vai continuar parado. O que faz carga elétrica se mexer não é campo magnético. O que faz carga elétrica se mexer? Campo elétrico, né? Campo elétrico, diferença de potencial, e aí a carga começa a se mexer. Se a carga elétrica estiver parada no campo magnético, não vai começar a se mexer, tá?
A carga elétrica, gente, precisa estar em movimento nesse campo magnético e aí vai surgir a chamada força magnética sobre essa carga elétrica. Coloquei, tipo, eu disparei um elétron e tem um campo magnético acontecendo lá nessa região. Disparei esse elétron. Esse elétron ele está se movendo, ele tem velocidade. Se essa carga tiver velocidade, quando tiver sob a ação do campo magnético, vai surgir uma força magnética. Ou seja, tem o campo magnético. Lá o campo magnético está apontando para algum lugar, né? O vetor indução magnética. Tem o campo magnético, joguei uma carga. Essa carga está se movendo através desse campo magnético, vai surgir uma força. Então, o que precisa para acontecer essa força? Carga elétrica, precisa ter carga. Se não tiver carga, não vai surgir essa força. Essa carga precisa estar em movimento e ela precisa estar, né, sob a ação de um campo magnético. E o mais difícil, pessoal, o mais difícil dessa parte da introdução ao eletromagnetismo é você visualizar em 3 dimensões. Porque, olha só, estou falando para vocês de força magnética, estou falando de velocidade e estou falando de campo magnético. Tudo isso daqui, olha só, são vetores. A força magnética está apontando para algum lugar. O movimento, a velocidade, está apontando para algum lugar. E o campo magnético também está apontando para algum lugar. Isso daqui tudo é vetor. E é difícil você visualizar vetores em 3 dimensões. Para eletromagnetismo, você precisa visualizar em 3 dimensões. Mas antes vamos voltar a dar alguns passos anteriores para você lembrar daquilo que eu mostrei para vocês. Numa aula anterior sobre forças, eu falei para vocês sobre o trabalho de uma força, lembra? Uma força, por exemplo, que esteja sendo aplicada nessa direção daqui, nessa direção e nesse sentido, e eu queria calcular, por exemplo, o trabalho dessa força, eu fazia o quê? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo que essa força fazia com a horizontal. Por que eu falava de cosseno desse ângulo daqui? Porque a única força que realiza trabalho sobre esse corpo era a componente horizontal. Tem componente vertical? Sim. Mas essa componente vertical não vai realizar trabalho sobre o objeto. Quando eu falei para vocês de força desse cosseno do ângulo, a gente já estava pensando em 2 dimensões. Tipo, a gente não estava pensando nesse bloquinho daqui vir para cá ou ir lá para trás do quadro. A gente só estava pensando ele se mover para a esquerda e direita. Mas eu já comecei a decompor essa força daqui em uma componente de uma dimensão e de outra dimensão. Nessa parte da aula, na parte de forças lá, a gente já estava pensando em 2D. O problema principal de eletromagnetismo, e você vai ver que não é um problema, é só estranho de início de você pensar, é que o vetor força magnética, o vetor velocidade e o vetor campo magnético, os 3 são perpendiculares um ao outro. Os 3 são perpendiculares, ou seja, a força magnética vai estar apontando para algum lugar, o campo magnético vai estar fazendo um ângulo de 90 graus com a força magnética e a velocidade também vai estar formando um ângulo de 90 graus. Você vai ter que usar a regra da mão esquerda para isso, porque olha, isso é um ângulo de 90, isso é um ângulo de 90 e isso é um ângulo de 90. Os 3 são perpendiculares um ao outro. A gente vai estar necessariamente pensando em 3 dimensões. Por isso que começa a assustar. Mas você vai ver que quando você decorar isso daqui, olha só, você vai ver que é fácil. E existe um jeitinho muito fácil de você decorar isso daqui. Tem uma frasezinha que é a seguinte: faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Por que faça um bom vestibular? Você vai fazer isso daqui com a sua mão e necessariamente precisa ser esse formato daqui. Olha só, faz um desse jeito assim e aí coloca esse dedão assim, porque eles naturalmente são perpendiculares um ao outro, tá certo? Pode fazer isso daqui? Não, isso daqui é errado. Necessariamente são perpendiculares. E você vai lembrar dessa frase, olha só, faça um bom vestibular. E aí você vai pensar o seguinte, olha só, faça um bom vestibular. Olha só, tá vendo as letrinhas aqui? Então, se, por exemplo, o vetor campo magnético está apontando na sua direção e eu jogo uma carga nessa direção daqui, olha só, nesse sentido da velocidade aqui, vai surgir sobre essa carga uma força nesse sentido. Sim, se eu tiver um campo magnético apontando para aí e eu jogo uma carga assim, na horizontal, ela vai sofrer a ação de uma força na vertical. E é estranho você pensar, poxa, como assim?
Eu jogo na horizontal, o campo magnético está apontando para cá, tipo, está nesse plano daqui, e a força vai ser perpendicular? Vai acontecer isso com a trajetória? Sim, é isso que vai acontecer com a trajetória. É estranho você pensar, porque as três coisas são perpendiculares. Tipo, como é que eu jogo na horizontal, o campo também está neste plano daqui, e existe uma força para cima que faz o negócio dobrar para cima? Sim, é estranho, mas no momento que você lembra do faça um bom vestibular, você consegue deduzir exatamente para onde estão apontando esses três vetores, você consegue deduzir exatamente para onde que vai apontar a força resultante, caso eu jogue essa carga para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Só fazendo isso daqui você já deduz o sentido dos vetores. E olha só, pessoal, antes da gente prosseguir e deduzir a trajetória que essa carga vai descrever a depender do campo magnético, só precisa disso daqui, olha só. Estou falando aqui de uma carga positiva. Necessariamente uma carga positiva vai obedecer esse faça um bom vestibular. Humberto, e se a carga for negativa? Por exemplo, eu joguei um elétron na horizontal sob a ação de um campo nesse sentido, apontando para vocês. O que vai acontecer? Você faz a mesma coisa com a mão esquerda, necessariamente a mão esquerda, você encontra o sentido do vetor força resultante. Olha só, a força magnética está apontando para cima, né? Inverte. Você não vai fazer isso daqui, tá? Você não vai fazer isso daqui porque você, ao girar a sua mão, você meio que está invertendo a velocidade e a força. Não serve. Você vai fazer de conta que a carga é positiva, encontrou o vetor para cima, vai ser o contrário. Opa, então tá, se um elétron sair na horizontal sob a ação de um campo magnético apontando para você, a força resultante, a força magnética vai ser para baixo. Então o elétron vai fazer isso daqui. Se for uma carga positiva, a carga positiva vai fazer isso daqui, porque a força magnética, olha só, está apontando para cima e tem uma velocidade horizontal. Logo, a trajetória desse objeto vai ser assim, se curvando para cima. Tem uma fórmula, tá bom, pessoal? Vou passar a fórmula aqui para vocês, que vocês não vão precisar se preocupar com o sentido dos vetores. O sentido dos vetores vocês só fazem com a mãozinha aqui, tá? É bem fácil, mas tem uma fórmula que você deduz o módulo dessa força. Já vou passar para vocês essa fórmula, mas antes eu quero deduzir com vocês a trajetória dessa carga daqui, caso a velocidade esteja apontando no mesmo sentido do campo magnético, perpendicular ao campo magnético. Se for um pouco inclinado ao campo magnético, será que vai ter uma trajetória específica? A depender do ângulo de lançamento dessa carga com o vetor campo magnético, essa carga vai descrever trajetórias diferentes. Só uma palhinha aqui antes de tudo. Falei para vocês que o campo magnético e a velocidade precisam estar perpendiculares. Não precisam estar perpendiculares? Campo e velocidade. Só se eles estiverem perpendiculares que vai surgir uma força também perpendicular aos outros dois. Então eu pergunto para você, se eu lançar uma carga elétrica no sentido do campo magnético, tipo, o campo magnético está apontando para você, joguei um próton na sua direção, vai surgir força? Vai surgir força? Vai ficar tipo assim? Tchá-tchá! Não. Tchá-tchá! Não, não vai surgir força. Necessariamente precisa estar perpendicular. Então, se eu jogar uma carga na sua direção e o campo magnético também está na sua direção, não vai surgir força. Vai continuar com velocidade uniforme. Não vai variar a velocidade, não vai variar o sentido da velocidade. A trajetória vai ser retilínea e uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Se a velocidade for perfeitamente perpendicular ao campo, aí sim vai surgir uma força perpendicular aos outros dois. Humberto, e se for meio que inclinado assim? Tem uma componente no sentido do campo, mas também tem uma componente perpendicular. Qual que vai ser a trajetória desse objeto daqui? É isso que a gente vai deduzir agora. E para deduzir todos esses sentidos da velocidade, do campo magnético e da força magnética que vai surgir, preciso explicar para vocês isso daqui, gente. Claro que no papel, no quadro, seja o que for, nós temos disponíveis só duas dimensões, tipo comprimento e altura. Como raios eu vou explicar que tem um vetor apontando para você ou um vetor apontando lá para trás? Como eu faço para, representar no papel isso? Se eu fizer, por exemplo, assim, como é que eu vou diferenciar? Fazendo de conta que é apontando lá para trás do quadro, como que eu vou diferenciar isso de um vetor que está apontando para cima? Não dá para eu dizer que isso daqui, esse vetor apontando para cima, na verdade está apontando lá para trás do quadro. E não dá para eu dizer que um vetor assim, sei lá,
sei lá, alguma coisa assim, para dizer que ele está apontando para você. Não faz sentido eu escrever uma setinha assim. Por isso surgiu essa representação para fazer de conta que nós temos um espaço tridimensional aqui no quadro. A gente vai fazer de conta que é uma setinha. O vetor em si já é uma setinha, né? Mas se a gente desenha da forma que a gente conhece, nós só conseguimos representar duas dimensões, tipo, para a direita, para cima e para a direita, para baixo e para a esquerda, para baixo e para a esquerda também, só que apontando mais para cá. Isso daqui a gente só tem duas dimensões. Para a gente conseguir representar essa terceira dimensão, vamos fazer de conta que nós temos uma setinha assim, e eu estou olhando a setinha exatamente daqui. Faz de conta, olha só, meu belo olho, meus cílios, eu estou olhando a setinha exatamente daqui. Tipo, a setinha está apontando para mim. Para mim. Eu estou vendo a setinha, olha só. Estou vendo a setinha. Ao eu representar isso daqui no papel, eu diria o seguinte. Eu faria dessa forma. É como se a pontinha estivesse apontando para mim. Você consegue até perceber, olha só. Se o vetor estivesse apontando exatamente para você, você veria meio que uma pontinha assim. Você olhando assim, você está vendo uma pontinha assim. Então sempre que você vir isso daqui, esse símbolo está dizendo que é um vetor que está apontado para você. Da mesma forma, se você estivesse vendo o vetor apontando lá para o outro lado, tipo, o vetor está apontando para você, mas eu estou vendo a outra ponta do vetor, né? Estou vendo as costas do vetor. Se eu estivesse vendo as costas do vetor, eles se representariam assim, olha só, faz de conta que é uma flechinha, eles diriam que é X. O X para dizer que é tipo as costas do vetor. Estou olhando de trás esse vetor. Estou olhando daqui. Você está vendo a frente dele. Eu estou vendo as costas dele. Então isso daqui significa que é um vetor apontando para lá do quadro. Isso daqui significa que é um vetor apontando para cá do quadro. E perpendicular ao quadro. Perpendicular ao quadro. Então sempre que você vir esses símbolos, você vai entender isso a partir de agora, tá certo? Isso daqui é simples, né? Tá apontando para direita, esquerda, cima e baixo. O tradicional. Apontando para cá. Apontando para lá. E aqui eu quero trazer alguns exemplos para vocês para a gente usar essa regrinha da mão esquerda. E de novo, mão esquerda, tá? Você não vai fazer isso com a mão direita, porque aí vai sair errado, tá? Regra da mão esquerda. Tem gente que conhece a regra do tapa, que é usando a mão direita, tá? Mas eu prefiro usar a regra da mão esquerda, porque a gente vai usar uma mão direita para outra coisa depois, tá? A regra da mão esquerda vai servir para você calcular faça o bom vestibular. A relação entre força magnética, campo magnético e velocidade. A regra da mão direita, que a gente vai ver o sentido da corrente e o campo magnético que surge, vai ser para outra coisa. Então eu acho legal a gente diferenciar, né? Fazer mãos diferentes. Uma coisa faz uma coisa. Uma mão faz uma coisa, a outra mão faz outra coisa. Quero deduzir com vocês, faz de conta que eu tenho um campo magnético apontando lá para cima, um campo magnético uniforme, tá? Vamos fazer de conta que é um campo magnético uniforme, que aí fica mais fácil. Tipo, tem um grande polo norte aqui e tem um grande polo sul lá em cima. Tem um grande polo sul lá em cima. Tipo, eu tenho um super gigante ímã aqui embaixo, eu tenho um super gigante ímã aqui em cima. O campo magnético que vai se estabelecer nessa região daqui vai ser uniforme. Sempre saindo do norte e indo para o sul. Sempre saindo do norte e indo para o sul. Mais ou menos isso, tá? Porque se eu tivesse só um ímãzinho, claro que o vetor do campo magnético ia ser todas aquelas linhas esquisitas. Mas se eu tiver um negócio muito grande aqui embaixo, só um polo, e só um polo lá em cima, vai ser mais ou menos um campo magnético uniforme. Se eu tiver, pessoal, o campo magnético apontando para cima, joguei uma carga positiva, nesse sentido, nessa direção e nesse sentido, para onde que vai apontar a força magnética? Vai ser sempre assim. Se cair no Enem, vai ser essa a pergunta. Para onde que vai estar apontando essa força magnética? Aí você pensa, faça um bom vestibular. Vai sempre estar nessa forma daqui, tá? Vai sempre estar nessa forma. Então você só vai orientar os seus dedos de acordo com os vetores que eles deram. Tem gente que vai pegar a prova e meio que encaixar a prova nesses dois aqui, mas eu não pegaria o Enem e ficaria mexendo lá na frente de todo mundo, tipo, poderiam pensar que, sei lá, eu estou tentando mostrar a prova para alguém. Então, a melhor coisa que você vai fazer é girar os seus dedos aqui, contorcer um pouco o seu pulso mesmo, para tentar encaixar. Opa, campo magnético, não, a velocidade está para cá. Olha, deu certo, porque olha só, campo magnético para cima
e velocidade para cá, exatamente como está no papel. Então, para onde que vai estar apontando a força magnética? Para lá. Então, a força magnética vai estar apontando para lá. É sempre isso, pessoal. Ah, vou machucar o meu pulso. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas passa no Enem, né? Machuca o pulso, mas passa no Enem. Você vai ter que orientar o seu dedo de acordo exatamente com os vetores que eles deram. Poxa, então a força magnética está apontando para lá. Se fosse uma carga negativa, se fosse um elétron, para onde que estaria apontando a força magnética? Para cá. É só você inverter o sentido do vetor ao final, tá certo? Então o que iria acontecer? Faz de conta, pessoal, faz de conta que eu joguei essa carga positiva para cá, ela tinha uma velocidade para cá, mas tem uma força puxando ela para cá. Tem uma força perpendicular. Qual que seria a trajetória desse objeto? A velocidade começaria para cá e ele iria começar a sentir uma força. Ele meio que iria dobrar. É estranho você parar para pensar nisso, né? É estranho você parar para pensar que, poxa, o campo magnético está apontando para cá, a velocidade está vindo para cá, e ela vai dobrar no plano tridimensional? Sim, o mais difícil de você visualizar é essa relação das três dimensões. Mas, quero trazer um outro exemplo aqui para a gente deduzir agora as trajetórias dessa carga ao ser lançada no campo magnético. Agora eu fiz um pouco diferente. Ao invés de eu dizer que o campo magnético estava nessa direção em sentido, de baixo para cima, eu coloquei o campo magnético perpendicular ao quadro. Ou seja, tem basicamente um polo norte lá atrás, um polo norte grandão lá atrás, e vocês são o polo sul. Ou seja, o campo magnético está apontando para cá, assim. Então eu basicamente já tenho o vetor velocidade, eu tenho o vetor campo magnético, e eu quero saber qual que vai ser a força aplicada sobre essa carga daqui. Faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Nunca é faça um vestibular bom. Nunca é vestibular bom, faça. Você não é o Yoda, tá certo? É sempre faça um bom vestibular. Beleza? Sempre faça um bom vestibular. Encaixa o seu dedinho nos vetores. Opa, o campo magnético está para cá, então eu vou encaixar o campo magnético para cá. A velocidade está para cima, então vai estar assim, olha só. Campo magnético apontado para vocês, velocidade para cima, logo para onde que vai estar apontando a força? Para lá. Consequentemente, a força magnética vai estar apontando para lá. E eu trouxe isso daqui, pessoal, porque vai ficar mais fácil de vocês deduzirem comigo o que vai acontecer. Olha só. Força magnética... Tá, força magnética está apontando para lá, certo? Então, esse objeto, essa carga que eu estou definindo como positiva, por isso que eu estou usando a regra da mão esquerda sem inverter a força no final. Essa carga daqui estava com a velocidade para cima, mas está sofrendo uma força para a direita. Qual que vai ser a trajetória desse objeto? Ele não vai continuar retilíneo, ele vai começar a curvar. Sim, essa força magnética vai estar atuando como força que faz a trajetória dobrar, força centrípeta. E o mais legal de tudo, calma aí, eu deveria ter escolhido um outro exemplo. Eu vou torcer o meu pulso todo aqui, mas tudo pela educação brasileira. Vamos lá. A velocidade estava para cima, mas a velocidade começou a dobrar. Olha só, a velocidade começou a dobrar. Percebe que o campo magnético continua apontando para você, só que olha só. A velocidade começou a dobrar, consequentemente, a força também está apontando em um sentido diferente. Não estou conseguindo girar muito o meu dedo, mas percebe o seguinte, que quanto mais a velocidade está inclinando, mais a força está inclinando junto. A força vai ser sempre perpendicular à velocidade. Então, basicamente, a trajetória desse corpo daqui vai ser uma trajetória circular. Vai ser uma trajetória circular até voltar para o mesmo ponto, porque sempre vai ter a força centrípeta puxando para o meio. É como se essa força magnética fosse o cordão do ioiô, que nunca deixa o ioiô sair pela tangente. A força magnética vai estar sempre perpendicular à velocidade, fazendo a velocidade dobrando, 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 até completar uma volta completa. Então, basicamente, o movimento dessa carga vai ser um movimento circular uniforme. Porque essa força magnética aqui só vai estar contribuindo para... Agora que eu percebi que eu estou fazendo assim para você. Essa força magnética vai contribuir simplesmente para dobrar a trajetória dela. E, gente, que nem eu falei para vocês, caso eu mande uma carga
paralela ao campo magnético, tipo, o campo magnético está para lá, vou jogar uma velocidade para lá, não vai surgir uma força magnética que vai fazer a velocidade dobrar e fazer uma trajetória circular. Se eu jogar uma carga exatamente no sentido do campo magnético, a carga vai continuar com velocidade uniforme mesmo. Esse campo magnético não vai fazer surgir uma força magnética sobre ele. Mas Humberto, meu querido Humberto, tá bom, eu já entendi que se for paralelo ao campo não vai surgir força. E se for perpendicular ao campo, vai surgir a força magnética. E se for mais ou menos, Humberto? Se eu jogar, o campo tá para cá, se eu jogasse, sei lá, a velocidade apontando para cá, assim, tem uma componente da velocidade apontando para cima, mas também tem uma componente da velocidade no sentido do campo magnético. O que vai acontecer se eu jogar com um ângulo meio inclinado assim? Vai surgir uma força? Vai surgir uma força. Só que essa força vai ser referente só à componente perpendicular ao campo magnético. Se eu jogar meio inclinado assim, eu vou ter que decompor essa velocidade numa componente na mesma direção do campo, ou seja, paralela ao campo, e aí não vai influenciar na trajetória dela, e uma componente perpendicular ao campo, que aí sim, essa componente perpendicular vai fazer surgir a força perpendicular aos outros dois. E tem uma formulazinha que ajuda você a visualizar isso e tornar isso muito mais fácil. Vamos a ela. Bonito, bonito, bonito. Essa formulazinha daqui, pessoal, que até caiu no Enem passado, a gente vai resolver passo a passo na próxima parte da aula, na próxima aula, na verdade, de resolução. Caiu essa formulazinha. Força magnética é o QVB vezes o seno do ângulo. QVB. Não tem uma frase para isso, tá? Eu não decorei uma frase para isso, mas se você quiser compartilhar, coloca aqui embaixo como você decorou essa fórmula. Tem um outro jeito de decorar essa fórmula, que é uma nova forma de construir ela, que aí sim tem uma frasezinha para mostrar para vocês. Enfim, coloquei um módulo aqui, pessoal, porque que nem eu falei para vocês sempre vão usar a regra da mão esquerda para deduzir o sentido dos vetores. Então, você esquece o valor da carga, você esquece o sentido de todos os vetores quando você pensar nessa fórmula daqui. Essa fórmula é só para você deduzir o módulo. Tipo, o módulo da força. Aí você joga o módulo da velocidade, você joga o módulo do campo magnético naquele ponto específico, e aí você encontra o módulo, tipo, numericamente, quão grande é a força que vai surgir naquela carga. Depois de você calcular o módulo, aí você pensa em faça um bom vestibular, e aí você deduz para onde exatamente vai estar apontando. Essa fórmula aqui é só para você calcular o módulo dessa força, tá? E esse ângulozinho daqui, que é o importante, gente, para eu mostrar para vocês que, tipo, faz de conta que o campo magnético estava apontando para lá, joguei uma carga positiva. Estou sempre usando o exemplo de positiva porque a gente usa a mão esquerda normal. Joguei nesse sentido, nessa direção, nesse sentido. Olha só, tá formando um ângulo com o campo magnético. O ângulo que a velocidade forma com o campo magnético é esse tetazinho daqui. Vamos deduzir por que seno, Humberto? Na fórmula do trabalho, por exemplo, não era FD cosseno do teta? Quando que eu vou usar seno? Quando que eu vou usar cosseno? Eu preciso decorar? Tipo, decorar ajuda, mas explicando por quê, pessoal. Por que o seno? Falei para vocês que a única componente da velocidade que vai fazer surgir força é a componente perpendicular ao campo. Se o campo está na horizontal, só essa componente vertical aqui vai dar origem a uma força magnética. Ué, Humberto, mas essa força, essa velocidade horizontal daqui, ela vai desaparecer? Não, não vai desaparecer. Continua havendo essa componente horizontal, mas o que faz surgir a força é só essa componente aqui. Na decomposição do vetor, o vetor que está sem o ângulo, ou seja, sem o ângulo, é o vetor seno de θ. Seno de θ por causa disso. Vamos deduzir qual que seria a trajetória de uma carga positiva jogada em um campo magnético que está apontando para a direita com essa velocidade daqui. Em primeiro lugar, tá certo, tem uma componente horizontal aqui, mas é a componente vertical que vai fazer surgir a força. Então vamos usar, faça um bom vestibular, pensando só na componente vertical. Guarda no fundo da sua cabeça que tem uma componente horizontal aqui, mas só no fim do exercício você vai perceber para que ela vai servir. Vamos fazer, faça um bom vestibular. A força é o que você quer descobrir, para onde vai estar apontando a força. Primeiro você faz o bom vestibular. Bom vestibular, o B está apontando para lá. A velocidade, que é perpendicular ao campo, está apontando para cima.
Logo, a força magnética está apontando para lá para o fundo do quadro. Ou seja, o vetor força magnética é esse daqui. O vetor força magnética é esse daqui. Então tá certo, eu joguei a velocidade, eu joguei a carga com essa velocidade daqui. E a força magnética está meio que puxando ela lá para trás do quadro. Se fosse só isso daqui, se a velocidade tivesse sido jogada assim, o que iria acontecer? O objeto estaria lá para cima, a força magnética estaria puxando, a força magnética estaria puxando lá para o fim do quadro, então basicamente ele iria fazer essa trajetória aqui. Essa trajetória circular aqui. A diferença, pessoal, é que eu não joguei a velocidade, a carga com a velocidade só vertical. Ela também tem uma velocidade horizontal. Então, ao invés de ela só ficar fazendo um movimento circular uniforme, ela também vai ter componente para frente, para lá. Então, basicamente, ela vai descrever essa trajetória aqui, ó, para frente, ó, helicoidal. Ao invés de ela só fazer um movimento circular assim, ela meio que vai descrever um movimento helicoidal, porque tem uma componente da velocidade que está fazendo ela ir para frente e tem uma outra componente aqui que aí sim está fazendo surgir força magnética, que vai ser sempre perpendicular, então vai estar sempre puxando para o centro. E esse movimento específico aqui, helicoidal, que foi o movimento estudado na questão do Enem 2019, que a gente vai resolver passo a passo aqui, tá? E eu expliquei até mais para vocês o porquê desse movimento helicoidal. Se não tivesse componente horizontal, seria só um movimento circular. Mas como também tem uma componente horizontal, está indo para frente. Então descreve esse movimento daqui, ó, helicoidal. Enfim, gente, é esta formulazinha daqui e tem uma outra forma de você perceber essa fórmula. Que nem eu falei para vocês, isso daqui é só para você saber o módulo e para você saber o sentido certinho, você tem que usar a regra da mão esquerda. Mas tem uma outra forma de você ler isso daqui. Porque olha só, velocidade, né? Velocidade é o espaço percorrido por essa carga em um certo tempo. Então eu vou substituir velocidade por ΔS sobre ΔT. Mas faz de conta que eu tenho uma carga percorrendo um fio específico. Ou seja, um fio de um certo comprimento. Eu conseguiria dizer que esse comprimento do fio é justamente o ΔS. Então se eu tiver, por exemplo, uma carga percorrendo um fio, e esse fio tiver comprimento exatamente, ó, L, sendo L o próprio comprimento do fio, eu vou dizer que o ΔS é o próprio comprimento do fio. E por que eu faço isso? Porque olha só, agora ao eu colocar carga sobre tempo, olha só, força magnética é igual a carga sobre ΔT vezes L vezes B vezes o seno. Não mudei ali. Ah, Humberto, como é que você passou esse ΔT daqui para cá? Matemática básica, pessoal. Se está tudo multiplicando, esse denominador tanto faz onde ele esteja. Ele está sobre tudo ao mesmo tempo. Então eu não fiz basicamente nada ao passar daqui para cá, o denominador. Isso é só matemática básica. A carga pelo tempo é a corrente. Ou seja, você tanto pode escrever QVB, quanto você pode escrever, rearranjando isso daqui, fica mais bonitinho, como eu conheço, força é igual a Bill. Bill, lembra lá do monstro lá? Eu nem lembro direito. Que ele vai levantar o peso e fala Bill! Pois é, força magnética igual a Bill seno de θ. Seno θ é exatamente o ângulo que a velocidade vai formar com o campo magnético. Só que no caso aqui, é o ângulo que a corrente vai formar com o campo magnético, tá? E olha só, gente, não importa a ordem que você coloque aqui, desde que você saiba que isso daqui é só para você calcular o módulo, tá? Para você calcular o sentido dos vetores, você precisa usar isso daqui, a regra da mão esquerda. Agora, ao invés de faça um bom vestibular, você vai substituir a velocidade pela própria corrente, né? Pela própria corrente. Mas seria só essa a diferença. Faça, força continua sendo o polegar, campo continua sendo o indicador, e a velocidade agora, ao invés de você substituir por velocidade, você vai substituir pelo valor da corrente, tá? Então são duas formas de você ver, ou QVB seno de θ, ou Bill seno de θ. E agora, pessoal, nós vamos usar a regra da mão direita, que nem a regra da mão esquerda é para o faça um bom vestibular.
A regra da mão direita vai ser para essa outra coisa. E é bom a gente dividir exatamente por isso. A esquerda fica só para uma coisa, a direita fica só para outra coisa. E isso daqui que vai ser legal do eletromagnetismo. Que nem eu falei para vocês, que o campo magnético vai fazer uma carga em movimento sofrer uma força. As cargas em movimento, uma corrente elétrica vai fazer surgir um campo magnético ao redor dela. Eletricidade e magnetismo, os dois têm relação. Então, vou fazer o seguinte, eu até trouxe um fio aqui, pessoal, só que o fio não está tão retilíneo. Mas vamos fazer de conta, olha só, tenho um fio aqui. Faz conta que, porcaria, o fio era para estar retilíneo. Bom, está retilíneo o suficiente, o fio. Se uma corrente estiver passando, por exemplo, de baixo para cima, olha só, o sentido da corrente está de baixo para cima. Olha o que você vai fazer com a sua regra da mão direita. Você vai pegar a mão direita e fazer assim. O seu polegar é o sentido da corrente. Tá certo? Simples, né? Você vai agarrar o fio e fazer assim. O que isso significa? Opa, surgiu um campo magnético nesse fio? Sim, surgiu o campo magnético e o sentido dos seus dedos vai dizer para onde que está apontando o campo magnético. Olha só, corrente está para cima, coloca o polegar para cima, tem um campo magnético lá daquele lado do fio apontando para cá e daqui apontando para cá. Olha só, é só você enrolar a sua mão ao redor do fio, colocar o polegar para onde está apontando a corrente e você deduz para onde está apontando o campo magnético. Sim, o campo magnético que surge ao redor do fio são círculos concêntricos ao redor do fio. Olha só, coloquei o fio aqui, tem uma corrente, faz conta que a corrente está para cima. É esse mesmo exemplo, a corrente está para cima, consequentemente vai surgir campo magnético em forma de círculos concêntricos ao redor do fio. Do lado direito, o campo magnético estava apontando para lá e do lado esquerdo, o campo magnético estava apontando para cá. Olha só, eu vou fazer uma representação aqui meio oblíqua assim para tentar desenhar um negócio tridimensional, mas essa seria a representação exata, tá? Só que você poderia pensar o campo magnético dessa forma aqui, olha só. Círculos concêntricos ao redor do fio, apontando para lá e, consequentemente, apontando para cá. Claro que isso daqui, os círculos estariam exatamente perpendiculares, então não daria para eu enxergar. Eu meio que desenhei eles meio inclinados assim, para vocês conseguirem ver, opa, lá está apontando para o quadro e aqui está apontando para você. É só você enrolar a mão no fio que você deduz facinho para onde que está apontando o campo magnético. É só isso que você precisa do campo magnético ao redor de um fio? É, porque agora, ao invés de um fio retilíneo, eu vou fazer... E agora a gente está chegando no fim da aula, pessoal. Ao invés do fio retilíneo, eu vou fazer um círculo perfeito. Nossa, Humberto, um círculo perfeito, maravilhoso. Pois é, um círculo perfeito e eu vou conectar esses pontos do fio. Nossa, que porcaria. Eu vou conectar isso daqui do fio em um ponto que tenha um certo potencial e essa outra extremidade do fio aqui em um outro ponto que tenha um outro potencial, ou seja, que haja diferença de potencial e, consequentemente, passe corrente. Eu quero fazer passar corrente através desse fio daqui. A gente já deduziu que, se a corrente estiver nesse sentido aqui, é só eu fazer assim que eu deduzo para onde está apontando o campo. Né? Eu deduzo para onde está apontando o campo. É só eu saber para onde está apontando a corrente que eu uso a regra da mão direita. Agora a regra da mão direita para deduzir para onde está apontando o campo. Se eu conseguisse fazer um negócio perfeitamente circular, pessoal, perfeitamente circular, olha só que brisa. A corrente nesse ponto daqui, eu iria fazer assim, opa, o campo magnético dentro desse círculozinho de fio aqui está apontando para mim. Está apontando para mim, está apontando para mim, está apontando para mim, sempre apontando para mim. A corrente está percorrendo o fio. Mas o campo magnético, olha só, está apontando de vocês para mim. Existe um campo magnético em todos os pontos desse círculo daqui, mas a gente consegue calcular exatamente o valor do campo magnético bem no centro. Isso daqui é uma chamada espira. Uma espira é tipo um círculo por onde vai passar uma corrente elétrica gerando campo magnético dentro dela. E é esse o princípio dos eletroímãs.
eu vou usar corrente elétrica para gerar campo magnético e, consequentemente, atrair objetos. Eu não vou precisar de um material que já é magnetizado para conseguir atrair. Usando corrente elétrica, eu consigo gerar um ímã. E essa, pessoal, a brisa do eletromagnetismo. Usando corrente elétrica, eu consigo gerar um ímã. Um ímã igualzinho se fosse um ímã natural, né, das pedras que a gente extrai lá, que magnetita, por exemplo, que tem essas propriedades magnéticas. Usando corrente elétrica, eu consigo gerar um campo magnético. Eu quero que você deduza aqui comigo. Olha só. Criei esta espira daqui. Vamos usar o mesmo exemplo. A corrente está saindo daqui, percorrendo este sentido e vindo para cá. Beleza, o campo magnético a gente já deduziu que está indo de vocês, ele está passando nesse sentido aqui, ó. E saindo e vindo para cá. Saindo e vindo para cá. Saindo e vindo para cá. Esse é o sentido do campo magnético, né? Porque está fazendo assim. Eu pergunto para você, qual que é o polo norte e qual que é o polo sul deste ímã que agora tem a corrente elétrica fazendo isso daqui? Lembra lá. Lembra do Papai Noel. Lembra o polo norte e polo sul. Sai do polo norte e vai para o polo sul. Sai do polo norte e vai para o polo sul. Então, poxa, se nesse ímã que eu acabei de criar tá saindo daqui e indo para cá, essa área daqui é o polo sul do ímã e essa área daqui é o polo norte do ímã. Sim. Se eu invertesse a corrente, iria mudar? Iria, poxa. Agora, olha só, tá saindo daqui e vindo para cá. Fez exatamente o contrário. Agora, essa região daqui é o polo norte e essa região daqui é o polo sul. Então vamos lá, pessoal. Como estamos chegando no final da parte realmente da indução eletromagnética, estamos encerrando aqui. Vamos deduzir mais uma vez. A corrente, falei que está nesse sentido. Para onde está apontando o campo magnético nesta espira? Pega o fio, faz de conta que você pegou o fio. Opa, aqui dentro da espira, o campo magnético está apontando para cá. Campo magnético está apontando para cá. Então, qual seria o polo norte desse ímã e qual seria o polo sul desse ímã? Você teria que visualizar na sua cabeça, mas olha só, a ideia seria essa. Está saindo daqui, logo esta região daqui é o polo norte do ímã e a região que está atrás seria o polo sul, porque as linhas de campo estão saindo daqui e vindo por trás. Consequentemente, esse é o polo norte, essa região toda é o polo norte e essa região toda aqui é o polo sul. E eu pergunto para você, se ao invés de ter uma volta, eu tivesse 2 voltas nessa espira? 2 voltas. Será que aconteceria alguma coisa? Será que o campo magnético no interior dessa espira iria, sei lá, mudar de alguma forma? E sim, muda. Se eu tiver só uma volta, tem um vetor campo magnético. Se eu colocasse uma segunda volta aqui, teria também o vetor campo magnético. Logo, se eu tiver 2 voltas, eu vou ter o dobro de campo magnético. Sim, faz todo sentido do mundo. Se eu tiver 3 voltas, eu vou ter o triplo do campo magnético. E assim sucessivamente, né? Quanto mais voltas essa espira me der, mais campo magnético eu vou conseguir gerar aqui. Poxa, eu quero um ímã muito forte, muito forte, muito forte. Poxa, consegue um fio muito longo, muito longo, muito longo, enrola bem ele, enrola bem, enrola bem, enrola bem, junta essas extremidades numa fonte de tensão para que aconteça corrente elétrica nesse fio daqui, e você vai ter um ímã bem potente. Quanto mais voltas você conseguir fazer, mais campo magnético você vai conseguir gerar, consequentemente, mais você vai conseguir atrair os objetos metálicos, se eles forem, né, paramagnéticos ou ferromagnéticos. Quando você tem várias voltas em sequência, assim, ao invés de você ter só uma espira, você ter várias espiras de um só fio, você vai chamar isso de um nome especial. Vamos lá, faz de conta que eu enrolei em um tubo um fio, e eu vou colocar o fio assim, olha só. O fio vem lá por trás, dá uma volta, dá outra volta, dá outra volta, dá outra volta e sai por aqui. Deu o quê? Deu 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas ao redor deste objeto. Isso daqui a gente chamaria de solenoide ou bobina.
Talvez vocês vejam essas palavras. Solenoide, bobina, é um fio enrolado em um certo objeto ou só um fio enrolado? Assim, não precisa ter um objeto necessariamente aqui dentro. Quando passar uma corrente elétrica, aqui, vamos colocar assim, a corrente elétrica está vindo daqui para cá. Vou colocar assim, quando passar a corrente elétrica, essa região dentro da bobina vai se tornar um ímã. Se eu tiver um objeto de metal aqui ao redor da bobina, esse objeto de metal vai se tornar um ímã. Se eu tiver só o espaço vazio mesmo, tudo bem, vai continuar havendo um campo magnético aqui. Vamos deduzir qual que é o polo sul, qual que é o polo norte deste objeto aqui, que agora vai ter propriedades magnéticas. A corrente está aqui. Opa, a gente pega o negócio. Opa, olha só, deduzir. Segurei o fio aqui, o campo magnético está apontando para lá. Então o campo magnético está apontando para cá e está entrando aqui. As linhas de campo estão desse jeito, está saindo daqui e está entrando ali. Consequentemente, esse daqui é o polo norte, esse daqui é o polo sul. Humberto, se eu inverter a corrente, vai inverter os polos? Sim. Imagina se a corrente fosse para baixo, opa, agora as linhas de campo estariam saindo daqui e entrando aqui. Consequentemente, este seria o polo norte e este seria o polo sul. Agora, rapaziada, a brisa vem agora. A brisa vem agora. Falei para vocês que corrente gera campo magnético, né? Corrente elétrica vai fazer gerar campo magnético ao redor do fio. Se a gente conseguir construir uma superfície circular assim, um fio bem circular, a gente vai conseguir ter um ímã aqui. Claro, corrente elétrica vai induzir um campo magnético, vai surgir campo magnético aqui. Mas, será que o campo magnético é capaz de fazer surgir uma corrente, tipo o inverso? A corrente faz surgir campo magnético. Mas o campo magnético consegue fazer surgir corrente? Sim. E é essa a brisa. Faz de conta que eu tenho uma lâmpada conectada aqui a esses pontos. E, tipo, não está conectada a uma fonte de tensão. Não tem uma pilha aqui dando tensão para fazer acontecer corrente. Não tem nada de fonte de tensão. Eu conectei uma lâmpada aqui. Conectei uma lâmpada. No momento que eu pegar um ímã relativamente forte, né? E aproximar dessa espira daqui, a lâmpada vai piscar. A lâmpada vai fazer e aí vai apagar de novo quando eu parar de movimentar o ímã. No momento que eu afastar o ímã, a lâmpada de novo vai piscar até eu parar de afastar o ímã. No momento que eu paro de aproximar ou paro de afastar, a lâmpada apaga. Mas no momento que eu estou aproximando ou estou afastando o ímã, a lâmpada acende. E olha que brisa, velho. Não tem tomada aqui, não tem pilha aqui, não tem nada aqui. Eu não estou fornecendo corrente a partir de uma pilha, a partir de nada. É só a lâmpada e o fio e um ímã. Eu aproximar e afastar o ímã está fazendo haver corrente aqui dentro. Claro, para a lâmpada funcionar tem que ter corrente elétrica passando por ela. Tem que ter diferença de potencial. Tem que ter, então, carga se movimentando aqui com fluxo ordenado. Só eu de aproximar ou afastar um ímã, nesse sentido assim, olha só, aproximando do círculo, afastando do círculo, já acontece corrente elétrica. E é essa a brisa, pessoal. É isso que é a chamada indução eletromagnética e é isso que vai cair no seu Enem, com certeza. Talvez força magnética caia no seu Enem, talvez, mas o que vai cair, com certeza, é indução eletromagnética. Então, a partir de agora, olha só, desliga tudo que vocês estão fazendo e volta a atenção total aqui, porque é isso que vai garantir a sua aprovação. E isso daqui é a indução eletromagnética. Um campo magnético variável, e essa palavrinha aqui é muito importante, variável, induz corrente elétrica. Não é um campo magnético que induz corrente elétrica. Campo magnético, pessoal, só o campo magnético, se ele estiver estático, tipo, não tiver aproximação ou afastamento, só o campo magnético ali não vai ser capaz de movimentar a carga. O que de magnético é capaz de movimentar a carga? A força magnética, que é perpendicular à velocidade, aquele negócio que faça um bom vestibular, né? Mas se a velocidade da carga já fosse zero mesmo, tipo, a velocidade da carga está parada, já não tem uma corrente ali, não vai surgir força magnética, não vai ter força magnética, o campo magnético não vai ser capaz de fazer aquela carga começar a se movimentar. Que nem eu falei para vocês, se eu colocar o elétronzinho no campo magnético e falar se move aí, o elétron não vai se mover.
Não. Se estiver só no campo magnético estático, invariável, não vai se mover. Mas, no momento em que eu tenho um material condutor aqui que pode permitir a passagem de corrente elétrica, e eu aproximo um ímã, ou seja, eu faço variação do campo magnético, aproximo um ímã ou afasto um ímã, isso vai induzir corrente nesse material condutor. E é isso a indução eletromagnética. Cai muita questão teórica sobre isso, todas as questões teóricas sobre indução eletromagnética são iguais, tipo, o que fez a carga se mover? O campo magnético variável. Tem 3 questões assim, a gente vai fazer essas 3 aqui ao final, e é igual, é idêntico, tá? Campo magnético variável induz corrente elétrica. Campo magnético variável induz corrente elétrica. Campo magnético estático invariável não induz corrente elétrica. Ô Humberto, como é que então o campo magnético variável vai induzir corrente elétrica? O que é a corrente elétrica? É o fluxo ordenado dos elétrons, fluxo ordenado das cargas, a partir da diferença de potencial entre 2 pontos. E a diferença de potencial surge a partir do campo elétrico. Então o campo magnético variável induz a existência de um campo elétrico. O campo magnético variável vai fazer surgir campo elétrico, e é esse campo elétrico que vai fazer as cargas se moverem. Não é o campo magnético que faz as cargas se moverem. É o campo elétrico induzido a partir da variação do campo magnético. Aproximou o ímã ou afastou o ímã, deixou o ímã parado ali, tem campo magnético? Tem, mas não vai ter corrente. A lâmpada não vai acender. Afastei o ímã ou aproximei o ímã, aí a lâmpada vai piscar. Porque a partir dessa variação do campo magnético, eu induzi um campo elétrico que fez a corrente acontecer. E é aquilo que eu falei para vocês na parte 1, né, de eletrostática, gente. Eu até introduzi para vocês essa ideia de indução eletromagnética, que acontece lá nas usinas hidrelétricas. Nas usinas hidrelétricas eu tenho as turbinas que fazem girar um ímã, digamos assim. Esse ímã vai ficar girando, vai gerar um campo magnético variável que vai fazer acontecer a corrente. No caso, como o ímã está girando assim, a corrente vai estar ora para um lado, ora para o outro, ora para um lado, ora para o outro, que é a corrente alternada. Então é gerado corrente alternada a partir dessa movimentação das turbinas nas usinas hidrelétricas, que usa o princípio da indução eletromagnética. E antes de a gente partir agora para os exercícios, tem uma última coisinha que pode ser útil para vocês. Vou desenhar um solenoide. Desenhei meu solenoide aqui e falei para vocês o seguinte, esquece que tinha um ímã aqui. Se eu tivesse passado corrente através desse fio, eu faria surgir um campo magnético, né? É isso que eu falei, tudo bem. Essa parte vocês já sabem. Só que, se eu aproximar ou afastar o ímã, ou seja, o negócio que gera campo magnético, eu também vou ser capaz de induzir corrente aqui. Ao invés de eu conectar esses fios a uma fonte de tensão para passar corrente e, consequentemente, gerar o campo magnético, eu vou induzir a existência da corrente aqui a partir dessa variação de campo magnético. E é muita brisa, pessoal. A única coisa que vocês precisam para o Enem é o seguinte. O ímã que vai tentar surgir aqui para entender essa movimentação desse outro ímã vai ser nesse sentido. Olha só. Se eu aproximar esse ímã, olha só. Repara que ele está com o polo sul voltado para cá. Se eu aproximar ou afastar este ímã daqui, vai ser induzido um outro ímã neste ponto de forma a compensar essa variação de movimento. Como assim compensar a variação de movimento? Se eu tentar aproximar um ímã, ou seja, tentar aproximar esse polo sul daqui, essa região aqui meio que entende que o polo sul está meio se aproximando, então faz o seguinte, não quero variação, não quero movimentação. Então eu vou induzir a existência de um polo sul aqui e, consequentemente, um polo norte ali. Então, se eu aproximar o polo sul dessa região daqui, essa região vai falar, não, vou virar polo sul para tentar afastar de volta. Vai ser meio que sempre tentando impedir a movimentação desse ímã. O ímã está parado, de boas, não tenho polo nenhum, não está passando corrente nenhuma. Eita, esse ímã quer se aproximar, não gosto de ímã se aproximando não. Vou tentar induzir um polo sul aqui para, olha só, tentar repelir esse polo sul do ímã. Agora, se fosse o contrário, se esse ímã tivesse paradinho aqui e alguém foi lá e tentou afastar o ímã, a bobina aqui também não gosta não. Ela não gosta de mudança nenhuma. Ela
é muito chata, ela é muito conservadora. Acabei de chamar os conservadores de chato. Foi mal, galera, foi mal, desculpa aí. Afastei o ímã. O que vai que o ímã vai fazer? O que esse lado aqui vai fazer? Não sai não. Eu gostava de você exatamente nesse ponto. Então vai surgir um polo norte aqui, consequentemente um polo sul aqui. A bobina sempre vai pensar, não, por favor, não muda. Eu gosto do jeito que tá. Eu gosto sempre do jeito que tá. É do jeito que tá que eu amo. Então se tá aqui, tenta aproximar o polo sul, fala, não aproxima não. Então induz o polo sul aqui, consequentemente o norte ali. Se tentarem afastar o ímã, ele vai falar, também não gostei não. Também não gostei, não gosta de mudança nenhuma, tá? Então faz de conta que eu tentei afastar esse ímã. Surgiu um polo norte aqui e um polo sul aqui. Qual que é o sentido da corrente que me dá um polo norte aqui e um polo sul aqui? Só tem duas formas, vamos experimentar, né? Segura o fio, pega o fio aqui, se a corrente estiver para cima. Se a corrente estiver para cima, as linhas de campo estariam saindo daqui e vindo para cá. Saindo daqui e vindo para cá. É isso? É o polo norte, né? Então aqui seria o polo norte, olha só. Peguei o fio aqui, o campo magnético estaria saindo daqui e vindo para cá, sai do norte e vai para o sul, então é isso. Ao eu afastar este ímã, eu estou induzindo a existência de uma corrente nesse sentido daqui. Se eu tivesse aproximado o ímã, eu teria induzido uma corrente no sentido contrário, porque eu teria induzido os polos invertidos. E é por isso que surge a corrente alternada, porque o ímã fica constantemente se aproximando, se afastando, se aproximando, se afastando. Consequentemente, a corrente fica para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, corrente alternada. E é isso que vocês precisam, pessoal. Se fosse o contrário, por exemplo, ou eu afasto o polo sul para gerar uma corrente para lá, ou eu aproximo o polo norte. Se eu aproximar o polo norte, da mesma forma, eu vou induzir a existência de um polo norte aqui e a existência de um polo sul ali. A bobina sempre quer manter do mesmo jeito. Opa, se eu aproximar um polo norte daqui, opa, não quero não, vou induzir a existência de um polo norte aqui. Consequentemente, a corrente vai estar no mesmo sentido. Então, para eu fazer uma corrente surgir daqui para cá, tipo, daqui para cá, ou eu aproximo o polo norte de um ímã, ou eu afasto o polo sul de um ímã. De ambas as formas, vou fazer surgir uma corrente que percorra a solenoide assim. E é isso que vocês precisam, gente. Talvez vocês vejam essa seguinte fórmula. Olha só. Força eletromotriz é igual a menos variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. O que é a força eletromotriz? Se eu tiver a pilha vai me dar uma força eletromotriz, que é basicamente a DDP da pilha. Lembra, a diferença de força eletromotriz para a DDP é que a força eletromotriz era o todo e a DDP útil para o sistema já desconsiderava a resistência interna da pilha. Lembra disso, né? Então a força eletromotriz que vai surgir daqui, que vai fazer as cargas se mexerem, é igual a menos variação do fluxo magnético, já explico o que é, dividido pelo tempo. O tempo faz mais sentido, né? Se eu aproximar muito rápido esse ímã, esse tempo daqui vai ser pequeno, consequentemente, a força eletromotriz que vai surgir vai ser grande. Vai ser uma grande DDP se eu aproximar muito rápido o ímã. Mas se eu aproximar o ímã devagarzinho, ou seja, levar muito tempo, para a mesma variação do fluxo magnético, já explico o que é, a força eletromotriz, ou seja, a DDP desse material aqui, vai ser pequena. Não vai ter tanta diferença de potencial assim. Ou seja, as cargas que atravessarem esse fio vão ter menos energia. DDP não era isso? Volt não era Joule por Coulomb? Se eu tiver muitos volts, cada Coulomb vai ter muitos joules. Se eu tiver poucos volts, cada Coulomb que sair vai ter poucos joules. Enfim, pessoal, isso daqui do fluxo magnético é mais ou menos o seguinte. Não precisa se ater muito a isso, não precisa esquentar muito a cabeça, tá? De verdade, vocês não precisam. Mas o fluxo magnético é mais ou menos o seguinte. Imagina que eu tenho um ímã aqui, norte e sul. O sentido das linhas de campo é sair do norte e ir para o sul. Sair do norte e ir para o sul. Tá? Eu já desenho a setinha. A setinha que é o que vai dizer. Sair do norte e ir para o sul. Sai do norte e chega no sul.
O fluxo magnético você vai visualmente entender como se fosse a densidade de linhas no espaço. Faz de conta, por exemplo, que tem, digamos assim, essa região do espaço aqui. Faz de conta que eu tenho a minha bobina nesse espaço ali. Tem muitas linhas ou tem poucas linhas percorrendo esse espaço? E que nem eu falei para vocês, as linhas são só uma representação visual, mas elas ajudam você a perceber, digamos assim, se as linhas estiverem muito afastadas, sai do norte e vai para o sul. Se as linhas estiverem muito afastadas umas das outras, a quantidade de fluxo magnético que tem aqui é baixa. Ou seja, teria muito pouca coisa aqui na bobina. Mas se essa bobina estivesse muito próxima do fio, faz de conta que a bobina está aqui. A densidade de linhas que está passando por essa bobina é maior. Então você iria dizer que o fluxo magnético aqui é maior do que o fluxo magnético aqui. Se estiver muito próximo do ímã, opa, olha só. Olha só, o fluxo magnético nesse ponto aqui é muito grande. Nesse ponto aqui seria menor. Nesse ponto aqui seria um ponto intermediário. Ué, Humberto, então... Mas, tipo, não tem nada de fluxo magnético aqui. Não tem nenhuma linha especificamente que você desenhou aqui. Que nem eu falei para vocês poderiam desenhar infinitas linhas, tá? Poderiam desenhar infinitas linhas. Mas a única coisa que, para vestibulares mais avançados, você precisaria tomar cuidado é que, quanto mais afastado do ímã, mais afastadas estariam essas linhas de campo. Se você poderia até fazer assim, olha só. Poderia tentar desenhar mais linhas aqui. Quanto mais próximo, mais linhas. Mas aí ficaria muito bagunçado o desenho, né? A gente só desenha algumas para facilitar a compreensão. Mas você poderia desenhar quantas você quisesse, só lembrando que quanto mais afastado do ímã estivesse, mais afastadas precisam estar essas linhas para se ater a essa convenção, digamos assim. É mais uma convenção mesmo, né? Da representação das distâncias entre as linhas no fluxo magnético. Então por isso que se eu aproximar um ímã, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o fluxo magnético nessa região, porque eu estou meio que fazendo a bobina vir daqui para cá, né? Então eu estou aumentando o fluxo magnético. Se eu afastar o ímã, eu estou diminuindo o fluxo magnético. Só isso, tá? O fluxo magnético seria essa ideia. Mas vocês não precisam da fórmula para absolutamente nada, tá? É só passei aqui porque vai que. Mas enfim, eu acho que nós podemos partir para os belíssimos exercícios. Que nem falei pra vocês, gente. Só você saber que existe indução eletromagnética, você já mata várias questões. Essa foi a primeira, do dínamo, né? Como que vai funcionar, como que vai gerar corrente elétrica a partir de campo magnético? Resposta certa, a letra E. Corrente elétrica é gerada em um circuito fechado quando há variação do campo magnético. Só isso, variação do campo magnético. Próxima questão, idêntica, foi relativamente mais recente e você vai perceber, é idêntica, é praticamente a mesma frase. Dá uma olhada. A etiqueta funciona sem pilhas, sem fonte de tensão, porque o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Ao invés de corrente é induzida a partir da variação do campo magnético, falou que o campo magnético da onda induz corrente na bobina. Mesma coisa, uma do Enem 2010, outra do Enem 2018. Vamos fazer mais uma terceira, que é exatamente a mesma coisa? Tá bom, essa daqui foi um pouquinho diferente, mas vocês podem ver que também é a mesma ideia. Indução eletromagnética. O que está fazendo? A corda está basicamente vibrando, a corda da guitarra está vibrando, mas essa corda estava magnetizada. Ela era um ímã, então ela era de um material ferromagnético, né? Essa corda daqui era de um material que estava magnetizado, estava imantado, e a variação dessa corda gerava uma variação de campo magnético. Basicamente, essa corda era um ímã. Então, tinha um polo norte e tinha um polo sul. A variação dessa corda, ou seja, a oscilação dessa corda, vai gerar corrente elétrica. E é essa corrente que vai ser interpretada lá e vai gerar o som pelos amplificadores. A depender da frequência de oscilação, o equipamento vai deduzir exatamente qual que é a nota que está sendo tocada. Bem inteligente, né?
Então, a oscilação dessa corda daqui vai gerar corrente elétrica. Isso daqui é indução eletromagnética. Vamos lá, por que ao trocar as cordas feitas de aço por nylon, não aconteceu, não funcionou o amplificador? Porque o nylon apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente. O ímã permanente estava induzindo isso daqui de virar um ímã. E era o fato de isso daqui ser um ímã que, ao oscilar, gerava variação do campo magnético. Mas, se fosse um nylon, eu não iria conseguir tornar isso daqui um ímã. Consequentemente, pode oscilar à vontade, não vai ter variação de campo magnético, não vai ter corrente, então o amplificador não vai funcionar. Percebe? É a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Indução eletromagnética. Agora a próxima questão aqui, pessoal. E agora a próxima questão já é um pouquinho mais avançada, mas é aquele conceito de aproximar o ímã ou afastar o ímã. Se você entendeu aquela ideia, essa vai ficar moleza. Essa daqui, pessoal, eu quero que vocês tenham um raciocínio que é mais inteligente do que ficar pensando o polo exato que vai surgir, a velocidade relativa entre cada uma. Olha só, eu afastei o ímã. Eu meio que fiz o ímã vir para cá e a bobina lá ir para lá. Ou seja, está ocorrendo afastamento, né? O que ela não quer? Mudar a posição. Se estava aqui, quer que continue exatamente aqui. Opa, está começando a se afastar, não quero, não quero, não quero. Vai surgir desse lado daqui um polo sul magnético para tentar impedir esse afastamento. Então vai surgir um polo sul aqui e um polo norte ali. Você precisa necessariamente pegar a sua mão e ver para onde que está apontando a corrente. A corrente está indo para lá ou está indo para cá. Você não precisaria disso, porque olha só, se surgir o polo sul aqui e o polo norte aqui, necessariamente a corrente está indo numa direção. Se eu conseguir fazer de alguma outra forma também surgir um polo sul aqui e um polo norte aqui, a corrente vai na mesma direção. Eu não precisaria pensar para onde que está apontando a corrente. Não, eu só quero uma situação que me faça surgir um polo sul aqui e um polo norte ali, consequentemente, que aí automaticamente eu já vou ter uma corrente na mesma direção. Só isso. O que eu posso fazer para fazer surgir um polo sul aqui? Eu posso, por exemplo, afastar esse ímã, afastar o polo norte daqui, que vai fazer surgir um polo sul aqui. Ou eu posso, talvez, aproximar um polo sul daqui. Se eu tentar aproximar um polo sul, a bobina vai falar, não quero polo sul aqui não. Vai fazer surgir um polo sul aqui. Consequentemente, um polo norte aqui. Então, ou eu afasto um polo norte, ou eu aproximo um polo sul. De ambas as formas, eu vou ter um polo sul surgindo aqui, um polo norte surgindo ali e uma corrente na mesma direção. Então você só precisaria procurar isso. A resposta certa seria a letra A. Eu teria que mover esse equipamento daqui para a esquerda e o ímã para a direita com a polaridade invertida. Já inverti a polaridade, né? Tava norte-sul, coloquei sul-norte. Eles tiveram que colocar aqui, pessoal, eles falaram assim, aproximar a espira do ímã. Falou velocidade para cá da espira e para lá do ímã. Mas não faria diferença. Se eu deixasse a espira parada, também haveria o surgimento do polo sul aqui. A única coisa que você precisa pensar é a velocidade relativa entre eles. Se eles tivessem a mesma velocidade, tipo a mesmíssima velocidade para a direita, seria como se eles estivessem parados um em relação ao outro. Consequentemente, não iria surgir polos aqui. Mas desde que haja velocidade relativa, vai haver o surgimento de polos no sentido de impedir essa aproximação aqui no caso. Então, poxa, você está se aproximando do polo sul? Eu não quero polo sul não, vou virar sul aqui para tentar repelir esse sul daqui. Então a resposta certa seria justamente a letra A. Mover o ímã para a direita com a polaridade invertida e a espira para a esquerda, né? Isso faria surgir um polo sul aqui, que faria surgir corrente exatamente no mesmo sentido do outro caso anterior. Olha só, essa daqui foi assustadora, porque você vê a imagem, tem tanta coisa, mas tanta coisa que você assusta. Mas ela era fácil se você soubesse a fórmula certinha. Eu já te passei a fórmula nessa aula aqui.
Mas antes de a gente resolver, gente, dá uma olhada nessa questão aqui. Eu vou estar olhando a imagem desse lado daqui. Só quero mostrar para vocês o que vai acontecer. Olha só, está passando corrente sob a ação de um campo magnético, consequentemente vai surgir uma força magnética. E essa força magnética, vamos lá. O campo magnético está apontando para onde? Eu já fiz o Faça um Bom Vestibular. Só que aqui eu escrevi, ao invés de vestibular, eu escrevi corrente, porque a corrente, né, é o que eles estão falando aqui. Mas a velocidade da carga e a corrente são o mesmo vetor. Então, né, por isso que eu escrevi o Faça um Bom Vestibular. Olha só, o campo magnético está apontando para lá. Então, o campo magnético está apontando para lá e a corrente está apontando para cima. Consequentemente, a força magnética vai estar apontando para cá. Vai surgir uma força magnética apontando para cá que vai puxar a mola. A mola estava aqui, ligada ao fio, passou essa corrente pelo fio que fez surgir uma força magnética puxando o fio para cá. Puxando o fio para cá. Força magnética. Uai! Mas tem uma mola aqui. Sim, no ponto de equilíbrio, eu vou ter puxado o suficiente esse fio daqui para ter deslocado essa mola o suficiente para haver uma força elástica. Então, basicamente, a força magnética vai se igualar à força elástica. Você sabe a fórmula de força magnética, você sabe a fórmula de força elástica. E aí você resolve a questão. Basicamente, nessa questão, a força magnética estava se igualando à força elástica. E eles te deram todos os valores, eles te deram o valor do campo, eles querem o valor do campo, eles te deram o comprimento do fio, eles te deram a constante elástica da mola, eles te deram a corrente. Então, que fórmula você vai usar para saber a força magnética, pessoal? Força igual a QVB ou força igual a Bill? No caso aqui, como eles deram o comprimento do fio e eles deram a corrente e você quer calcular o campo, você vai usar força magnética igual a Bill. E aí você vai resolver. Consequentemente, vem força magnética Bill é igual a força elástica, que é igual a Kx. Vou escrever assim, ó, força magnética é igual a força elástica. Bill é igual a Kx. Eles te deram o valor da corrente, 6 amperes, né? 6 amperes. Eles te deram o comprimento do fio, 5 centímetros, 6 centímetros. É só substituir os valores, 5 centímetros. Mas aí toma cuidado, sempre escreve tudo no SI, pessoal. Sempre escreve tudo no SI ou escreva as unidades de medida. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever as unidades de medida. Porque você vai perceber uma coisa, só para a gente testar de outras formas, né? O B é o que eu quero descobrir, a corrente é 6 amperes, o comprimento é 5 centímetros, a constante elástica da mola é 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro, 10 a menos 2 newtons por centímetro. E aí você pensa, eita, mas a constante não era em newtons por metro? Por que está dando em newtons por centímetro? Constante elástica, velho, é quanto a força vai deslocar um certo comprimento. Eu vi em um site de resolução, uma pessoa falou, eu me confundi nessa questão porque deram a constante em newtons por centímetro e eu estou acostumado com newtons por metro. E eu imagino que seja uma pessoa que só decorou. Tipo, newton por metro, é isso e ponto final. Viu uma outra unidade, eita, o que é? Mas não, pessoal, interprete a unidade de medida. Newton por centímetro, está dizendo que o quê? Precisa de uma força de 5 vezes 10 a menos 2 newtons para deslocar em 1 centímetro essa mola. É só isso que significa a constante elástica. Seja lá qual for a unidade de força, seja lá qual for a unidade de alongamento da mola. É isso que significa a constante elástica, mais do que você só decorar. O X é o que eles falaram aqui, né? Disseram quanto que a mola deslocou? Não foi isso? Não, eles falaram pior ainda. Foi sacanagem, velho, foi sacanagem. Disseram que o objeto se deslocou a uma velocidade média. Foi sacanagem isso daqui. De 5 metros por segundo até tocar a campainha. E falaram que atingiu a catraca em 6 milissegundos. 6 milissegundos, ou seja, 6 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, para você saber qual foi o alongamento da mola, você precisaria pensar, foi uma velocidade média de 5 metros por segundo
e durou esse tempo aqui até completar o movimento. Logo, você conseguiria deduzir qual foi a distância percorrida. Eles deram a velocidade, deram um tempo necessário para percorrer, você deduzia a distância percorrida. Isso aqui foi sacanagem, para você deduzir o x. Poxa, 5 metros por segundo. E são 6 vezes 10 a menos 3 segundos. Consequentemente, são 30 vezes 10 a menos 3 metros. 3 vezes 10 a menos 2 metros. Ou 3 centímetros. Você poderia deixar assim, 3 centímetros. Só substituir aqui por 3 centímetros. Eu deixei em centímetro mesmo, porque aqui eu já posso cortar centímetro por centímetro. Eu sei, poxa, que a constante elástica é 5 vezes 10 a menos 2 newtons a cada centímetro. Logo, deslocou 3 centímetros, eu consigo calcular a força elástica. 15 vezes 10 a menos 2. 15 vezes 10 a menos 2 newtons. Essa é a força elástica. É só igualar a força magnética. Mas aí que tá, pessoal. Olha só, eles querem o valor do campo em Tesla, e Tesla é a unidade no SI de campo magnético. Nesse lado daqui, poxa, eu deixei em centímetro, mas eu não vou ter como cortar em centímetro em lugar nenhum. Eu vou precisar converter isso daqui para metros, sim. Porque se eu não converter isso daqui para metros, eu estou usando algumas unidades no SI, ampere, e eu estou usando algumas unidades que não estão no SI. Se eu só fizer esse cálculo daqui sem converter centímetro para metro, eu vou encontrar um valor que não vai estar em Tesla. Consequentemente, eu vou encontrar um valor que não é o correto. Então eu vou ter que converter aqui. O campo, vezes 6, vezes 0,05 metros. Agora sim, converti de centímetro para metro. É igual a força elástica. Agora é só passar, né? O campo é igual a 15 vezes 10 a menos 2, dividido por 6 vezes 0,05. O que a gente pode fazer? Olha só, um truquezinho legal. Eu posso multiplicar por 10 ao quadrado em cima e embaixo. Se eu multiplicar por 10 ao quadrado em cima e embaixo, em cima eu corto e embaixo eu tiro a vírgula. Eu ganho e ganho. Poxa, eu multipliquei por 10 ao quadrado em cima e embaixo, não mudei a igualdade. E ainda consegui tirar uma potência de 10 aqui e ainda tirei a vírgula. Salvou, salvou, salvou. A resposta é 15 dividido por 30, que é igual a 0,5 Tesla. Ou 5 vezes 10 a menos 1 Tesla. Resposta certa, letra A. Percebeu, pessoal? Era só você entender o que estava acontecendo. A força magnética que estava para um lado era igual à força elástica que estava para o outro. Você nem precisava deduzir o sentido da força elástica, da força magnética. A única coisa que você precisava era interpretar e perceber que tinha a força elástica para um lado e a força magnética para o outro, e elas estavam se igualando. Beleza, pessoal. Acho que é isso. Acho que nós podemos encerrar aqui. Tem mais questões, naturalmente, de eletromagnetismo, mas eu acho que a gente já se prolongou até mais do que eu imaginava que daria essa aula. Mas, pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês ao longo de todas essas aulas dos mestres. Finalmente estou encerrando aqui. Festa! Todo mundo convidado para minha casa quando vocês passarem no Enem. Vocês vão passar no Enem. Pessoal, muito obrigado mesmo. Valeu pela presença de todos ao longo de todas essas aulas teóricas. E vamos descansar, porque eu mereço, rapaziada. Partiu gabaritar o Enem. Falou para todos vocês. Meu último beijo e queijo. Tchau, tchau.